nos tenham ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Mestre amado Jesus, obrigada, Senhor. E hoje quem está aqui para conversar conosco, o Alexandre, nosso irmão, nosso amigo, trabalhador dessa casa, com a sua família linda. E hoje ele vai bater um papo sobre a parábola da candeia. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Que a paz e o magnetismo do nosso Mestre Jesus continue como está agora, abundante em nossos corações e em nosso espírito, graças a esta casa que nos acolhe tão bem, que nos traz sempre esse equilíbrio e essa paz. Incrível como a mensagem inicial tem tudo a ver com o assunto que nós vamos tratar hoje. Emmanuel nos diz apenas para seguir a lei de Deus e assim transformar o nosso planeta. Quem sabe, consigamos isso o quanto antes para termos um convívio como o dito no livro. Depende só de nós. E falei que tem a ver com o tema de hoje porque estamos discutindo o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é a lei de Deus viva. São as leis morais trazidas por Ele mesmo, pelo Mestre, de forma a vivenciar e exemplificar que todos nós, seres encarnados, podemos fazer o que Ele fez. O assunto de hoje, a parábola da candeia, encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Eu já disse algumas vezes, não só eu, é claro, mas eu sempre tento trazer quando venho fazer as exposições, que Kardec, quando escreveu, junto com todos os espíritos doutrinadores e toda a sua equipe de trabalho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não colocou os temas e os capítulos na cronologia em que foi vivida ou apresentada por Jesus. Ele as colocou de forma que a cada capítulo estivéssemos com mais conhecimento para entender o próximo. Esta passagem faz parte dos ensinamentos de Jesus lá no Sermão do Monte. E Kardec começa a colocar o Sermão do Monte no Evangelho segundo o Espiritismo já no capítulo 5, as bem-aventuranças, começando pelas aflições. E vem falar da candeia, da luz, no capítulo 24, onde nós só temos depois o 25, o 26 e o 27, para assuntos diretos do Evangelho de Jesus. Porque o 28 já faz parte daquela coletânea das preces, que tanto nos auxilia nos momentos difíceis. Então nós estamos aqui hoje falando de um assunto que na organização de Kardec vem depois de já termos passado por vários ensinamentos de Jesus. Não se preocupe, quem está aqui pela primeira vez, quem veio conhecer a doutrina espírita, quem ainda tem dúvidas de como se procede, porque cada capítulo é muito bem explicado e sempre traz os outros nos ensinamentos. Então é só aqui uma lembrança de que, na forma como foi organizado, aqui nós já estamos num momento em que a ignorância já é muito menor no que diz respeito aos ensinamentos de Deus e de Jesus. Essa parábola no Sermão do Monte também vem em todos os evangelhos dos 4 apóstolos de Jesus, que normalmente nos apresentam a sua história. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trouxe o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 15,
Mas a história é do 14 ao 16, onde Jesus, um pouco depois de vir passando as bem-aventuranças, anuncia a todos que estavam ali: vós sois a luz do mundo. Uma cidade que é erguida sobre o monte não pode ser escondida. Bem como alguém que acende uma candeia, não irá colocá-la embaixo do alqueire, mas sim sobre o candeeiro. Esta é a passagem que Jesus coloca a todos que já estavam ali exaltados. No Sermão do Monte foi das maiores concentrações de pessoas ao redor de Jesus, onde se encontravam ali os mais desgraçados, os leprosos, os aleijados, os pobres, os miseráveis. E é por isso que ali ele falou das bem-aventuranças. E todos ali já haviam recebido isso. Todos estavam ali exaltados quando Jesus fala, então, que eram, e não falam só para aquelas pessoas daquela época, Jesus fala até hoje para nós. Então somos, até porque pode ser que nós também estivéssemos lá. Não seria muito bom, né, se nós, como Espírito, ainda estivéssemos aqui, tendo vivenciado ali a figura de Jesus tão de perto. Acho que todos ali já se transformaram e nós ainda estamos em transformação. Mas ele vem trazer para todo mundo. O nosso sofrimento faz parte do nosso crescimento e que nós somos a luz do mundo. Que nós, se tivermos como cidade erguida sobre uma montanha, não seremos escondidos. Além de falar da candeia acesa. Também é importante a gente fazer esse contexto, né, de que momento que ele falou isso, mas também entender um pouco das palavras ditas por Jesus na época. Quando a gente fala de alqueire hoje em dia, nós já vamos pensar no nosso pedacinho de terra, né, na nossa chacrinha, no sítiozinho. Eu tenho 3 alqueires, eu tenho um alqueire, eu não tenho nenhum alqueire. Feliz quem tem alqueires. Então, naquela época, e aí a gente tem muito ajuda do Haroldo Dutra Dias, que ele conseguiu fazer ali uma tradução direta, né, dos evangelhos para a nossa língua. E ele nos traz, então, que o alqueire, naquela época, também existia o módio. O módio é uma unidade de medida da época, usada em Roma, que dizia, então, representava 35 litros de volume, mas normalmente era utilizado para sólidos, né? Então, quando você queria comprar um módio de milho, você colocava o milho dentro desse vasilhame que tinha 35 litros. Então, você comprava ali um volume de 35 litros de milho. Então, todas as casas possuíam um alqueire, que era um vasilhame de barro que cabiam 35 litros. Só que nesse caso, de líquidos, que era o azeite, normalmente o azeite de oliva, que eles usavam para acender a candeia. Então a candeia tinha o formato daquela lâmpada do Aladim, do gênio. E lá dentro se colocava então o óleo, o azeite, com um pavio naquela pontinha e se acendia. Então essa é a candeia. E normalmente se colocava no alto para iluminar. Jesus falava para as pessoas simples, e as pessoas simples naquela época viviam em casas de uma peça. Então, uma candeia já iluminava toda a casa e todas as pessoas que estavam ali dentro.
E quando essa candeia estava apagada, ela era guardada embaixo do alqueire. Por isso que ele chama a atenção. Se você acendeu a candeia, ninguém que acende uma candeia vai colocá-la embaixo do alqueire. Vai colocar no candeeiro. Porque senão não vai iluminar aquela peça. Então agora a gente já começa a ter uma ideia que o alqueire não é a terra. Não é a nossa unidade aqui de superfície. Mas é um vasilhame onde se guardava o azeite. Jesus não era o único que ensinava por parábola. O ensinamento por parábola, ele era muito utilizado naquela época pelos mestres daquela época e daquela região. E a ideia de usar a parábola é justamente levar de uma forma mais entendível o que se quer ensinar. Além do fato de perpetuar através da história. E conseguiu. Estamos aqui falando da historinha de 3 linhas no Evangelho de Mateus e que tem um conteúdo gigantesco para que a gente possa contribuir para termos o planeta nas condições em que a Raquel nos leu ali no livro Pão Nosso, né? Que Emmanuel nos trouxe. Um planeta de irmandade, sem maldades, de amor. Uma das partes mais interessantes ali é quando fala que a justiça é ultrapassada pelo amor. Para que a justiça? Para que julgar se a gente já vai estar vivendo no amor? Cada passagenzinha dessa de Jesus só teve essa função de nos transformar a cada passo. Por isso que na questão 628 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: se Jesus já conhecia tudo, era nosso mestre, se os ensinamentos de Deus, a lei de Deus já existia, por que ensinar por parábola? Por quê? Por que não falou diretamente já naquela época? E os Espíritos sabiamente respondem: cada coisa ao seu tempo. E não é à toa que no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, além de falar da parábola, Kardec também coloca essa explicação de por que Jesus ensinava por parábolas. Se hoje em dia para nós já ainda é difícil, da forma como o Espiritismo vem trazer para a gente no Livro dos Espíritos, a conduta direta, mais direta do que Emmanuel, nós ainda temos dificuldades. Imagina naquela época. Como ia ser difícil entender o que nós vamos tratar hoje. Então Jesus ali introduziu para aquela população um pouco dos ensinamentos e avisou, em seguida virá o próximo, que vai então clarificar esses ensinamentos. Então vamos lá. Esse capítulo 24, Kardec inclusive toma para si a responsabilidade e todos os assuntos tratados, explanados, vieram da escrita dele. Normalmente ele traz ali instruções dos Espíritos que auxiliam naquele ensinamento. Neste capítulo, Kardec só coloca transcrições escritas por ele. É lógico que com o auxílio espiritual e com o auxílio de sua equipe. Comecemos essa nossa análise por essa candeia. Barro, óleo, fogo, luz. Luz que ilumina, que nos faz enxergar, que não nos deixa tropeçar, que tira de nós a necessidade de palpar para saber por onde estamos andando.
Jesus, quando traz a candeia acesa, vem falar de nós. Aqui na terra, matéria, espírito, energia, luz. Então essa parábola é mais um alerta, sempre acompanhado de um convite. Então temos em mente que a candeia somos nós, e daí já começa a reflexão. Será que nós estamos nos guardando embaixo do alqueire? Ou no Evangelho de Lucas, que ele fala embaixo da cama? Ou será que nós estamos dentro da nossa capacidade, dentro das nossas possibilidades, clareando ao nosso redor? Esse é a primeira análise que a gente faz. O barro da candeia como sendo nossa matéria. E indo um pouquinho mais a fundo, e aí já é Emmanuel que traz isso nessa parte da análise. O Emmanuel tem 4 livros onde ele explica diretamente cada um dos evangelhos. E o ponto que ele coloca, dificilmente a gente ouve nas explicações dessa parábola, fora da doutrina espírita, mas a atenção ao óleo que está sendo queimado, o combustível da candeia. Qualquer que seja o combustível, quando ele é usado, quando ele é queimado, transformado, a gente já não recupera mais ele. A gasolina usada para a movimentação do carro não vira gasolina de novo. O azeite na candeia não vira azeite de novo. Então Emmanuel nos alerta para o fato de que o azeite, o óleo da candeia, é o que nós utilizamos a cada milissegundo da nossa vida. A nossa energia vital, colocada na nossa candeia para nos manter aceso do nascimento até o desencarne. É a nossa vida, bem como o tempo. A cada palavra que eu estou falando aqui, o tempo está passando. A minha energia vital está passando. E nos dias de hoje, onde nós falamos em sustentabilidade, como é difícil aceitar que nós queimemos algo à toa. Será que nós estamos queimando a nossa energia vital à toa? Em casa, pelo menos, alguém acende a luz, eu não posso falar porque hoje está aqui de frente para mim, acende a luz, vou eu apagando. Vai passando, acendendo a luz, eu vou apagando. Desperdício de energia. Quem hoje em sã consciência, mesmo tendo dinheiro, compra um carro que faz 1 ou 2 quilômetros por litro? O movimento é o mesmo que o outro, até porque hoje ninguém anda acima de 40, 50 por hora dentro da cidade. Por que eu vou consumir 1 litro a cada 3 quilômetros? Eu posso consumir 1 litro a cada 20, 22 quilômetros, dependendo do carro, para fazer a mesma velocidade. Espetacular! Emmanuel chamar a atenção para isso. A nossa energia vital colocada para a gente iluminar, viver a lei de Deus, viver o Evangelho a cada segundo. E nós podemos estar desperdiçando. E o que é o alqueire para os nossos dias de hoje? Qual é a maneira mais fácil de desperdiçar a nossa vida, a nossa energia vital?
que não os vícios? A preguiça, o ócio, o egoísmo, a ignorância. Quem consegue clarear um ambiente com o egoísmo? Essa luz é minha. Vou para debaixo do alqueire ou debaixo da cama. Gastar a luz que Deus nos deu para nós. Só para nós. – 35 litros de vícios no nosso corpo. Desperdiçando energia vital de algo que Deus nos deu. Porque Jesus, quando coloca essa parábola, ele não está ensinando a acender a candeia. Ele fala lá no versículo 14, vós sois a luz do mundo. A candeia já é acesa. Nós só temos que ir para o alto. Cada um na sua altura. Não precisamos todos estar. Até porque estamos falando ao nosso redor. Porque cada um ao seu redor ilumina o planeta. Deixa de lado a justiça para viver o amor. Não precisa mais da justiça. Essa é a parábola da candeia. Não precisaríamos mais falar de quase nada. Três linhas transcritas por Levi, que era o cobrador de impostos, Mateus, né? Que até hoje ainda existem dificuldades de serem explicadas, dependendo da religião. E Emmanuel é o responsável como espírito para a divulgação e explicação do Evangelho de Jesus para a doutrina espírita, nos alerta para o óleo. Mas tem a luz. Senão, seria a candeia apagada. E ela está acesa. A nossa luz. Porque Jesus falava que cada coisa ao seu tempo, explicava por parábola, nos deixou o século XIX para a introdução do Espiritismo, para que hoje pudéssemos discutir isso de forma muito mais clara. Emmanuel nos alerta e nos explica que essa luz, essa nossa luz, é a junção da inteligência intelectual e da inteligência moral. Trazendo para os dias de hoje, a potência da nossa lâmpada depende de como nós estamos nessas duas coisas. Conhecimento e moral. E se o alqueire é o vício que não deixa a nossa luz iluminar, o candeeiro são nossas virtudes. Quanto mais praticarmos as nossas virtudes, mais alto estará a nossa candeia. Mais luz a gente vai trazer para quem está ao nosso redor, estimulando para que ele também possa erguer a sua lâmpada, a sua candeia. Porque se a gente se acostumar a viver sob a luz do outro, um dia esse outro vai iluminar outros cantos. E a gente volta para a escuridão. Então, quando nós queremos ser úteis no Evangelho de Jesus, ser úteis na transformação do nosso espírito e do nosso planeta, conhecimento intelectual e virtudes. Conhecimento intelectual adquirido ao vir a palestra ou ao estudar o tema para trazer para a palestra, que Deus me dá
essa oportunidade. Porque quando nós acendemos a nossa luz, o primeiro a ser iluminado somos nós. Por isso o alerta de acendermos a nossa lâmpada. Nós somos os primeiros a ser iluminados pela candeia. E as virtudes? Quem aqui de nós já é reconhecido pelas virtudes? Será que, se tiver ali algumas pessoas em algum lugar falando de nós, as coisas vão ser boas? Quem está nessa luta constante para colocar o Evangelho, a doutrina espírita em ação, porque não é fácil. A cada momento você tem a oportunidade de jogar tudo fora. Mas quando você está ali naquela luta, naquela vontade, você consegue mostrar isso para as pessoas. Quantas vezes alguém chegou para você numa conversa, em qualquer lugar, e falou: você é espírita, né? Da forma como você está explicando esse acontecimento, você é espírita. Que bom vai ser o dia quando a pessoa passar, olhar e falar: tá vendo ali o fulano? Só espírita faz daquele jeito ali. Tão bonito, tão bem feito, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito. Nós sabemos que ainda não é a visão de todos. E isso depende muito de nós também, como espíritas. Mas isso é dar potência para a nossa luz. Viver as virtudes, ser o exemplo. Quem nos dias de hoje ainda consegue falar alguma coisa de mal sobre Jesus, como tinha na época, né? Os fariseus que tentavam prová-lo a todo momento? Quem hoje consegue ainda tentar derrubar Jesus de alguma forma? Mesmo em outras religiões. Virtude viva, ativa, luz que iluminou o planeta todo. Que candeia é essa que ilumina hoje o planeta todo? Pode estar no país 90% de outra religião que não a cristã, mas se tem 10% ali que vive, e vive de verdade o cristianismo, ilumina aquele país inteiro. Jesus. Que óleo é esse que tinha Jesus para acender uma lâmpada daquela? Não desperdiçou nenhum segundo do seu curto tempo na Terra. Para todos nós que já passamos dos 33, já dá para fazer essa análise, né? O que ele fez em 33 anos, que nós ainda estamos ali no projeto de fazer pelo menos alguma coisa. Então o nosso papel aqui hoje, meus irmãos, é destruir a ignorância. Em primeiro lugar. Participando dos grupos de estudo, lendo livros, ouvindo palestras, aqui, no celular, no YouTube, na internet, nas TVs que tem aí os seus programas, no Momento Espírita no rádio. Já não podemos mais viver a ignorância do Evangelho de Jesus, da lei de Deus. Não tem mais desculpa para isso. Quem de vez em quando vê ali algum dos telejornais da Rede Globo, vê lá que o filminho de 15 segundos lá do Brasil que quer, tem gente filmando em qualquer canto do país. Pode estar lá, tem gente que está
naquela roça assim que não dá para entender como é que tem, mas está lá, fazendo seu videozinho de 15 segundos. A tecnologia nos proporciona isso. Coloca a parábola da candeia no YouTube e vocês vão ver quantas tem lá. Palestras. Tem uma lá do Centro Espírita Allan Kardec, da Terezinha, aquela senhorinha que está sempre na FEB, Terezinha alguma coisa. Maravilhosa a palestra dela, 21 minutos sobre esse tema. Acho que é. Um amorzinho ela falando. Super culta, com muito conhecimento e com uma luz. Você vê que tem virtudes ali. A primeira que a gente já percebe é a calma, a paciência, a mansuetude que Jesus coloca. Quantos de nós nos dias de hoje consegue clarear a candeia com a paciência? Tantas são as virtudes que nós podemos trabalhar. Levantar essa nossa lâmpada para clarear a nossa pecinha, o nosso cômodo. Não precisa muito mais do que isso. Então vamos exercitar o convite de Jesus no final do Sermão da Montanha, quando todos já estavam ali exaltados, felizes, amando, os espíritos saindo fora daqueles corpos sofridos, com Jesus ali na frente. E aí ele fala: vocês entendem que vocês são a luz do mundo? Construam a sua vida sobre o monte. Sejam essa cidade construída no alto, que não dá para esconder. Quem consegue pôr para fora as virtudes, não volta mais para trás. Está lá no Livro dos Espíritos. A cada passo que damos para frente, não regredimos mais. Quando nós estivermos erguidos, cravados, construídos nas alturas, não vamos descer mais. Se infelizmente o nosso planeta não conseguir mudar na nossa velocidade, nós vamos viver isso num outro lugar. Justiça e bondade de Deus. Mas nós estamos aqui hoje, acesos desde o nascimento, para fazer essa transformação aqui, na Terra, no Brasil, em Curitiba, ou pelo menos no Paraná, porque eu não sou de Curitiba, mas cada um no seu lugar, tentando fazer essa mudança. Já! Porque se eu pensar, não, eu vou só fazer para mim aqui, para eu ir logo para um planeta mais evoluído, está escondendo a candeia embaixo do alqueire. Então Jesus no monte, para todas aquelas pessoas, fala: vocês são a luz do mundo, vão para o alto, iluminem a sua luz e ajude aos próximos. Vivam o que vocês têm de bom, construam as virtudes. Olha como é lindo. 3 linhas no Evangelho de Mateus. Num livro pequeno, se for na Bíblia, de repente dá 1 linha. 3 versículos. E olha quanta coisa tem dentro disso.
Jesus naquela época já sabia que um dia nós íamos entender que nós somos espírito, princípio inteligente, dentro da matéria, do corpo, para gerar luz, para gerar virtudes. Não preciso aqui trazer mais nada para acrescentar a essa parábola. A única coisa é o convite para que a gente possa elevar a nossa luz. Quando Chico Xavier falava que nós podíamos mudar o nosso futuro, por mais que tivemos errando no passado, é isso. Se a nossa candeia ainda não está no alto, iluminando o nosso pedaço, mãos à obra. Virtudes para fora. Vamos ser o exemplo. Vamos pensar que um dia, quando falarem de nós, vão falar das nossas virtudes, dos nossos exemplos. Sem deixar de adquirir conhecimento. Os nossos livros lá embaixo, o grupo de estudo que está sempre aberto, o grupo do Evangelho às terças-feiras, que com certeza já debateram esse tema e que vão debater novamente. Conhecimento e moral é a construção da nossa luz. Agradeço de imenso coração a paciência e a atenção de todos e que a palavra de Jesus possa ter estimulado as próximas ações de vocês. Muito obrigado. Vamos aproveitar. A Adeli vai fazer? Vai fazer a oração? Não. Ela tem um recado. Vou fazer a prece primeiro? É melhor?